Olá, gente, olá, audiência, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Sintonia Fina. E a pergunta que a gente tem para fazer para você hoje é a seguinte: você já pensou em se matar? Você já conhece alguém, um amigo, uma amiga, que cometeu suicídio? O suicídio ainda é um tabu, é um assunto que pouca gente gosta de discutir, mas a Organização Mundial da Saúde já considera o suicídio um problema de saúde pública. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio em todo o mundo. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui hoje com a psicóloga Renata Silva e com a jornalista Joselane Soares. Gente, já vamos começar esse assunto, Renata. A gente já expôs um dado e já expôs um pouco do que envolve essa questão do suicídio. Mas em 2012, de acordo com os dados da OMS, 800 mil pessoas tiraram a sua vida. A perspectiva é que até 2020, pelo menos 1,5 milhão de pessoas cometam suicídio. A gente fala de estatística, mas atrás de cada número desse é uma pessoa e é um drama. Suicídio não é algo tranquilo da gente discutir. E também não é algo que a pessoa opta por fazer de uma forma tranquila. Ela vem sempre imbuída numa situação de dor, de dificuldade. Talvez seja por isso que tanta gente não queira discutir essa questão do suicídio. Bom, e antes da nossa especialista começar, acho que vale lembrar que nós estamos no mês de setembro, que é o mês de conscientização à prevenção ao suicídio. E aí, Renata, eu gostaria que você comentasse que assim, os homens ainda são a maioria dos que cometem suicídio, 79%. No entanto, entre 2011 e 2016, houve um registro aí de um percentual de 69% de mulheres, e elas têm sido mais reincidentes nas tentativas de suicídio. Um dado extremamente preocupante, não? Isso, e antes de começar, eu quero parabenizar vocês, porque quem traz isso para falar, como foi falado, a Silmara falou, é um tabu. Então é um desafio falarmos disso, né? E é justamente isso, esse é um paradoxo do suicídio, onde mais mulheres tentam, mas na verdade as maiores vítimas são os homens, né? Por conta que eles efetivam mais por conta da letalidade do método. E é justamente isso, as mulheres elas são mais reincidentes. Então o que está acontecendo, né? E por que essas mulheres estão pensando dessa forma? Quais são as consequências? Quais são os porquês? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Por que está acontecendo isso? E por que a gente tem tanta dificuldade de falar? Podemos pensar que é um tabu e que as pessoas querem esconder embaixo do tapete. E eu quero trazer um dado importante para vocês, que temos 172 países e apenas 28 têm alguma política pública para o suicídio. Então, percebem que é uma situação alarmante. Isso são os dados notificados. Existem também os dados subnotificados, que não são declarados efetivamente como muitas suicídio. vezes por vergonha da família, Sim, né? Exatamente. Não quer deixar para o público que um parente seu cometeu suicídio. Sim. Às vezes as pessoas acham que é vergonhoso. Isso, exatamente. Agora, de acordo, Renata, com os dados do boletim epidemiológico, né, sobre mortalidade, que foi de 2017, que consta esse dado das tentativas, um dos principais motivos, isso está numa matéria da revista Cláudia, de 2017, o principal motivo que leva uma mulher a tentar o suicídio é a violência doméstica. A mulher é ao longo da sua vida, e a gente vem discutindo muito isso daqui, Renata, submetida a situações de assédio sexual, de assédio moral, de desqualificação, sem contar que ela tem a dupla jornada de trabalho e também, de acordo com os dados, são mais acometidas por depressão. E a depressão de acordo com as associações de psicologia, representam mais de 50% dos casos de suicídio. Ou seja, mais de 50% das pessoas, mais de 50% das pessoas que cometem suicídio estavam vivendo um quadro depressivo. Como que a psicologia lida com isso? Como é possível a gente identificar, Renata? E aí tem alguns sinais que as pessoas vão dando, né? Queria que você comentasse um pouco essa questão. Tá. Na verdade, quando a gente fala que a pessoa cometeu suicídio, a gente quer achar uma resposta. É por isso, é por aquilo. E não podemos citar apenas uma situação, né? A gente cai num reducionismo. Mas o que acontece? Pode ser por questões sociais, por questões psicológicas, por questões biológicas, e podem ser as três juntas. Então a gente não pode dizer que é só por isso, por aquilo. Claro que a depressão é muito presente.
E isso, infelizmente, é um dado que a gente tem, né? A depressão. O que a gente faz quando a pessoa está em depressão? Ela vai dando sinais de comportamentos, de fala, ela pode se isolar socialmente, ela pode verbalizar, eu queria dormir, não acordar nunca mais. Isso é um alerta, sabe? Não queria mais viver, eu tô cansado de viver. Então são falas que a gente pode ficar alerta para pensar. E ela vai se isolando também, ela vai querendo não fazer as atividades rotineiras. Isso é muito importante, quem está perto perceber. Você falou de falar, Josi. Na verdade, a gente acha que a pessoa não fala, mas ela fala. Ela fala. 2/3 dos suicidas disseram que queriam se matar. Isso. Só que às vezes no dia a dia a gente passa despercebido na Não dá dor, ouvidos, né? Mas olha, eu vou dar uma opinião agora de leiga, né? Você que estuda o assunto pode dizer se teria a ver, se bem que é tudo tão recente que eu não sei se já estudaram essa possibilidade de ser uma causa. A popularização das redes sociais. As pessoas começam a ficar muito vulneráveis ao julgamento alheio. Então ela posta uma foto, se essa foto não tiver um determinado número de curtidas, ela já fica deprimida. Ou também se a vida do outro parece ser mais feliz que a dela. Talvez isso esteja influenciando aí na questão da pessoa se sentir mais deprimida e partir por uma situação extrema como a tentativa de suicídio, não? É uma fragilidade psicológica que a pessoa tem, né? Ela quer, de alguma forma, chamar a atenção, de alguma forma ela quer que alguém a veja. E ela vai colocando, por exemplo, como você falou, colocando nas redes sociais e não tem a quantidade suficiente de curtida, então as pessoas não me amam. Há uma distorção de quem é depressivo e quem está vivendo a situação do... Exibicionismo? Na verdade a pessoa ela quer se sentir amada, ela quer se sentir vista. E ela vai fazendo de várias formas. Uma das formas que foi bem alarmante para mim foi quando eu fui fazer meu TCC, eu ia fazer sobre um outro tema e eu comecei a atender muitos pacientes, de 10 pacientes, 7 estavam com ideações suicidas, já tinham planejamentos, então é alarmante. Aí eu mudei meu TCC por conta disso. Eu falei, gente, eu tenho que fazer um tema que realmente vá ajudar alguém. E daí eu e mais uma amiga, nós mudamos o nosso tema e a partir daí a gente começou a dar palestra, começamos a fazer documentários. Mas é uma situação complicada porque as pessoas ainda têm muito julgamento. E isso que é importante a gente falar hoje. Quanto menos julgamento a gente tiver, mais possibilidade da pessoa falar sobre isso e mais possibilidade dela viver. Achar um caminho de volta, sabe? Então, quanto mais se fala sobre o suicídio, menos é cometido. E tem gente que acha que é o contrário, a questão do tabu. Isso. Tem uma série na Netflix, que é 30 Reasons Why, né? Sim. Que é um caso de adolescente que comete suicídio. Tem gente que fala, isso está incentivando os jovens a cometerem o suicídio. Mas será que não falar do assunto ele deixa de existir, né? Eu acho que depende também, eu acho que da forma, né, Renata? Da forma, né, Josi? A gente tem, infelizmente, alguns sites, inclusive, que mostram formas de como que a pessoa, ensinam até formas da pessoa, né, se matar. Eu vi um programa desse numa investigação do Discovery, justamente que tinha uma pessoa na rede social estimulando, e aí a gente teve recentemente o caso daquele jogo Baleia Azul. Né, e agora diz que tem uma tal da boneca Momo, exatamente. Né? Então, que estimula, por quê? Porque aí você falou da vulnerabilidade psicológica, os dados apontam que no mundo o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens. E no Brasil é a quarta. Entre 15 e 29. Entre 15 e 29 anos. Então, os jovens, eles estão, além de todo esse problema psicológico que afeta homens e mulheres, no caso das mulheres tem uma complexidade um pouquinho maior, os jovens são um público, de fato, mais vulnerável a essa questão. Então, eu acho que tratar do suicídio é importante, mas dentro de uma lógica de você treinar o seu olhar para perceber... E ouvidos também. E ouvidos, né? Para dialogar com aquela pessoa, né? E também da gente conhecer os canais, como que a gente procura ajuda. Porque nem sempre a gente consegue, né? Assim, é assustador uma pessoa vir falar para você que quer se matar. Eu ficaria sem ação numa situação dessa. Assim, o que você faz? Como lidar? Como lidar com essa situação? Importantíssimo. Uma pessoa, ela pode ser que ela não fale efetivamente que ela quer se matar, mas suponhamos que ela dê alguns sinais e ela fale. O que a pessoa quer? Ela quer se sentir que ela não está sozinha. E daí você pode verbalizar.
sabe? É possível verbalizar isso, você não está sozinho. Pode contar comigo. Isso faz toda a diferença, sabe? Então, se uma pessoa verbalizar, falar para você, ou de alguma forma com o comportamento dela, que às vezes não é verbalizado, ela fale, eu quero me matar, eu não quero estar nesse mundo, você pode estar próximo e falar, você não está sozinho. Isso são dados comprovados. Faz toda a diferença. Eu quero só fazer um comentário importante sobre esse seriado que você comentou, Josi, que ele foi importante, só tem uma situação ali que não é adequada, que foi mostrado a forma como ela cometeu suicídio. Isso não é adequado, sabe? Porque isso acaba incentivando, segundo os especialistas. Ainda mais adolescente, né? Que ainda está ali em conflito com tanta coisa, né? Tanta dúvida. E os dados são alarmantes para os adolescentes entre 15 e 29 anos, conforme nós falamos, e também os idosos. A partir dos 70 anos é necessário ter um cuidado a mais com nossos idosos, né? E as crianças também cometem suicídio, embora não estejam nos grupos de risco, também cometem suicídio. É a história dessa boneca aí, foi uma criança de 9 anos em Pernambuco, né? Isso. Parece que tem um jogo lá que é junto com essa boneca, muito feia, diga-se de passagem. Exatamente. É fantasmagórica, assim, é muito esquisito. Gente. Teve a baleia azul, agora a boneca Momo. O que é importante? Os pais ficarem atentos. Os pais podem sim olhar os celulares dos filhos, os computadores, sabe? Enquanto estiver sob a supervisão e sob a responsabilidade dos pais, é importantíssimo isso. Gente, nós vamos dar uma paradinha nesse assunto para ver o Fica a Dica com Sintonia. Olá! No Fica a Dica de hoje do Sintonia Fina, nós estamos com a Cindy Otaviano, arquiteta, e ela traz pra gente dicas sobre a importância da ventilação em construção civil. A legislação dos recursos obrigatórios, ela vem a partir da década de 20, a partir de uma série de doenças respiratórias que surgiram nas cidades. Então, deixar aquele 1,5 metro de lateral de lote ou aqueles 2 ou 3 metros de fundo que a legislação obriga, elas não são supérfluas ou impedem você de construir mais, mas é uma forma de preservar a sua saúde. O Instituto Português de Suicidologia, existe um instituto português específico, ele aponta o seguinte, alguns sinais, né, de que a pessoa tem uma tendência ou pode cometer suicídio: a perda da autoestima, incapacidade de suportar a dor psicológica, isolamento, sensação de vazio, falta de amparo, desesperança e a egressão, que eles chamam, que é a fuga como única solução para acabar com a dor. Então, uma pessoa que tem tendência ao suicídio, ela não vê outra solução para o problema dela senão a morte. É uma coisa que eu fico pensando, voltando no fator rede social, é que assim, está sendo inversamente proporcional. À medida que as pessoas estão se preocupando com a cultura da felicidade, é uma tentativa constante de mostrar que é feliz, que tem sucesso, que está tudo lindo. Ao mesmo tempo, essa pessoa está vivendo uma vida vazia, né? As curvas se encontram, né? Dessa coisa da felicidade, é uma obrigação de ser feliz, de mostrar para a sociedade que é feliz, e a gente sabe que a vida real não é assim. A gente tem altos e baixos, um dia a gente está bem, outro dia algo não deu certo no trabalho ou na vida pessoal, mas é uma cultura de tentar ser feliz, e os números aí de suicídio estão crescendo. Na verdade, essa cultura é importante mesmo falar que é utopia, né? Nós somos humanos e a gente tem a tristeza, temos a tristeza em algum momento da vida. O que é importante avaliar? Quanto tempo dura essa tristeza e a intensidade dela? Hoje eu estou triste, amanhã eu posso não estar, então ótimo, é isso, a vida é assim. Agora, se eu estou triste por mais de um mês, essa tristeza não sai de mim, alguma coisa está acontecendo. Tem uma dor psicológica e uma dor no fundo emocional. Sim, a pessoa não consegue identificar o que é, não. Isso. Você falou dessa busca de felicidade, tem um dado no site que eu peguei, que o primeiro suicídio registrado em Hollywood foi em 1920, de uma atriz chamada Olive Thomas. Ela estava no auge da fama, era considerada uma das atrizes mais bonitas do mundo na época e tinha apenas 26 anos. Quando foi encontrada morta, supostamente teria se matado numa cama de um grande hotel em
Hollywood. Então, essa questão, nem sempre o que aparenta, né? Sim. As pessoas, e é muito, e são vários casos de artistas. Tem até Marilyn Monroe, né? né? Que você olha o histórico, você fala assim, como uma mulher linda, como vários. aquela. Até tem uma né? análise dessa questão do artista, né? A glamorização a glamorização, também, você falou da cultura da felicidade, isso acontece muito nessa área artística também. Vocês sabem que nas palestras que eu falo sobre suicídio, eu faço um comparativo muito interessante que as pessoas percebem e depois vêm comentar. Eu pergunto, quem tem dor de cabeça aqui? Alguém tem um remédio de dor de cabeça? E as pessoas abrem as bolsas. Ah, eu tenho. Eu falo, e alguém tem um remédio para dor existencial? A gente não consegue mensurar essa dor. Então a gente não tem remédio. Claro que a gente tem os remédios que os psiquiatras, e isso é muito importante, a gente também tem preconceito, né? As pessoas têm preconceito com os psicólogos, com os psiquiatras, e é importante, a pessoa não vai ao médico para cuidar da pressão alta? Pois é, existem médicos para cada parte do nosso corpo. E é importante não ter esse preconceito, é importante procurar essa ajuda. E uma das ajudas é isso. É o psicólogo, é o psiquiatra, o CVV, que colocou essa campanha do Setembro Amarelo. Existem ONGs, tem uma ONG em São José que chama Logos. É uma ONG muito séria, que cuida das pessoas que estão sofrendo. Então, busque ajuda, né? É importante buscar ajuda. E eu falei, né, para vocês, comentei que é importante falar, você não está sozinho, mas também encaminhar a pessoa para onde ela precisa ir. Ela precisa ir para um psicólogo, olha, se propõe a ajudar, a levar ela até essa pessoa. Às vezes ela não tem a energia suficiente para chegar lá. Então é importante a gente observar essas pessoas e encaminhar para onde elas têm que ir, né? A OMS quer até 2020, né, diante da perspectiva de aumento, reduzir, na verdade, em até 10% o número de casos de suicídio. E você falou do CVV, né, que tem os números todos, mas em municípios onde tem o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, o número de casos de suicídio chegou a cair 14%. Que dado então, importante. Que é o ouvir, né, o atender, é criar canais para receber essas pessoas. Então, cada vez mais a gente precisa ter políticas públicas, né, voltadas a essa prevenção. E o CAPS é uma alternativa que foi citada, né, nesses estudos, importante no sentido de reduzir bastante esses números, né? Eu comentei sobre os países, são pouquíssimos os países que têm essa prevenção, o Brasil é um deles, que ótimo, né? Sim. Embora seja uma política ainda tímida, mas é uma tentativa. E é importante isso que você falou, Sil, que quanto mais se fala, quanto mais promove-se esse espaço para falar, menos suicídios acontecem. E porque trabalhar na prevenção. Justamente. E esse 14% é muito significativo, né? Então, eu achei um dado importantíssimo, porque eu falo, gente, às vezes a gente fala de um equipamento público que não é muito valorizado. É verdade. Né? E a gente tem em vários municípios do Brasil, e é uma porta de entrada do SUS, aliás, né, do Sistema Único de Saúde. Né? Então é válido dizer que as pessoas cujo município não tem, que cobrem dos governantes, a instalação que de cobrem centros. do poder público. Exatamente. E se tem, às vezes de forma precária, que melhore, porque tem linhas, né, de investimento para ter esse tipo de serviço na cidade, a pessoa tem que cobrar. Sim. A gente espera que a gente tenha conseguido iniciar esse assunto e alertar e fazer um alerta, né, Renata, né, Josi, sobre esse assunto. E eu só queria falar mais uma coisinha do G1, uma matéria de G1 que saiu em setembro de 2006, que é um primeiro mito do suicídio: quem fala não faz. É um mito mesmo. É um mito, porque quem fala, faz. Gente, nós vamos encerrando Sintonia Fina por aqui. Curta a nossa página no Facebook, dê um joinha lá pra gente no YouTube, dê sua sugestão de pauta, faça comentários. Fique com a gente. Renata, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Obrigada. Canal que vocês abrem para as mulheres especialmente e para um assunto tão importante, que é pouco falado, que vocês tiveram a coragem de trazer. Eu que agradeço. Obrigada, Josi. Obrigada. Gente, até mais. Até o próximo Sintonia Fina. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a casa e me livrei do resto.